vamos quebrar mais ainda, Cara, né? peraí, que esse negócio é fantástico, velho. Você é louco. Então, assim, se eu entendo o ciclo rítmico, automaticamente eu acerto a mudança de acorde. E aí, a gente fecha com chave de ouro o nosso... Seja muito bem-vindo ao Violão na Prática. E nesse programa nós falamos sobre... aprendizados, práticas e facilidades para você aprender suas primeiras músicas no violão. E no episódio de hoje, no programa de hoje, nós vamos falar sobre como você vai fazer para não travar na hora de mudar as notas da música, o acorde da música. O que significa mudar de acorde, por exemplo? Porque muita gente quando está começando, quando vai mudar de um acorde para outro, trava, né? Trava, a música engata e tal, não acontece. Então, o que é a mudança? Só pra gente entender um pouco mais, assim, o que é a mudança de um acorde? Bom, vamos pensar assim na estrutura musical em si. Vamos pensar na que você tem uma música lá, você está aprendendo, e aí essa música vai ter uma sequência de acordes. Normalmente, em determinada parte da melodia, você precisa mudar mesmo de uma nota para outra por conta de estar casando a melodia com a harmonia. O que é melodia? A melodia é aquilo que você canta, e a harmonia é o que o instrumento vai estar fazendo ali. No caso do violão, você usa acordes. Então, quando a gente vai mudar de uma nota para outra, é que esse acorde ele está dando suporte para aquela melodia que está acontecendo para você cantar. Aí o que acontece quando está errado? Quando mudei, eu mudei antes, eu mudei depois, eu não mudei, é aquela situação de parece que não está encaixando. Eu tô cantando uma coisa, mas você sente aquele desconforto. Então traz essa sensação de a coisa tá meio... não tá legal, não tá gostoso, o som tá meio... sabe essa ansiedade, aquela coisa assim de... daquela certa... Não vou colocar uma repulsa, mas você sente que é uma coisa que tá desconfortável. É uma coisa errada, né? Isso. Então a mudança de um acorde para outro, você vai trabalhar em cima disso e aí você vai conseguir dar sequência na música que você tá tocando. Basicamente é isso aí. Para não entrar na parte mais técnica, muito... que vai ser uma parte, não vou falar que complicada, complexa, mas assim, pra gente ter uma ideia do que é na prática, é isso aí. Entendi. Tá, e por que as pessoas travam, cara, nessa hora? Tipo, pode ser que você que tá assistindo aí esse episódio, aconteça isso com você, está tocando lá e travar. E aí o professor vai responder agora, professor. O que acontece? Por que as pessoas travam na hora de mudar de um acorde pro outro? O que rola? Pensa assim, é algo novo. Eu tô aprendendo algo novo, eu tô colocando em prática aquilo e nem os caminhos assim, nem sempre os caminhos estão bem estabelecidos no cérebro para ele entender que é aquele movimento que você precisa fazer, aquela coordenação dos dedos que você precisa utilizar para poder ir de uma nota para outra. E gera essa certa instabilidade, essa certa insegurança na hora de mudar de uma nota para outra. E aí, por que as pessoas travam? Porque elas acabam tendo o medo de errar, de mudar de uma nota para outra com segurança, porque o caminho não está bem estabelecido. Cara, que interessante isso. Então tem mais a ver com a autoconfiança de quem está aprendendo do que realmente saber fazer. Exatamente. Fala mais sobre isso. Esse é um fator que às vezes a gente acaba negligenciando na hora que vai estudar violão, né? Porque pensa assim, não, violão é só colocar os dedos e fazer o ritmo e tá tudo certo. Mas tem um fator que é muito importante, que é essa questão de você entender que nesse começo é a sua hora de errar. E que errar é natural. Então, acaba que muitas vezes, pelo fato de não conseguir fazer a troca do acorde na hora de fazer, assim, como eu gostaria que saísse, o pensamento tá indo, mas a mão não tá acompanhando, a pessoa se retrai e faz assim, tipo, poxa, eu estou com medo de errar, eu estou fazendo errado. E quanto mais ela foca de tipo, cara, errei, mais ela acaba errando. Então traz esse fator, essa coisa assim de, putz, eu não posso errar. E pode, cara, você deve errar, porque a gente já até mencionou, você falou no episódio anterior que, como é que era? O erro é... o caminho do aprendizado, né? Significa que você está implementando uma coisa ali que está vindo e o cérebro está assimilando e a coisa, o aprendizado vai ser firmado. Então, quando essa mudança acaba meio que travando e demorando, tem muito a ver com esse medo de errar. E não é um problema errar. Não é. O problema é você errar e tipo assim, cara, eu não quero corrigir. Mas como quem está querendo aprender quer fazer diferente, então errar é
um passo a passo do aprendizado. Significa que eu tenho algo para corrigir. E a gente vai errar a vida inteira, cara. Sempre. Sempre, em cada coisa nova que você for fazer, você vai acabar errando. Então, primeiro passo aí é não assumir o erro como sendo uma coisa grave que tem que te travar. Porque assim, quando você assume que aquilo que você fez foi errado e eu preciso parar, automaticamente você está mandando uma mensagem para o seu cérebro e falar assim, poxa, eu não posso errar e não posso fazer nada de errado. Então, toda vez que você errar, você vai querer parar. E aí, essa coisa do parar, vamos colocar assim, nocivo para quem está aprendendo a tocar e para quem, por exemplo, está cantando. Se você está acompanhando um cantor aí, por exemplo, ou você mesmo está cantando, se você tá lá e tem pessoas em volta e a coisa tá acontecendo, tá num ambiente gostoso e tal, se quem tá tocando erra e a pessoa, é lógico que todo mundo sente aquele desconforto, mas se ele não para e dá aquela senso de continuidade fazendo a levada, a pessoa que tá cantando, tipo, ok, continua. Agora, se ela para, o que o cara vai fazer assim, pô, por que você parou? E não dá tempo do cara voltar e consertar, tipo assim, parei, vai ficar o buraco. Então, tem a ver com essa questão do senso do psicológico de eu não posso errar, de que estou fazendo alguma coisa errada e eu preciso parar. Quando deveria ser totalmente o contrário, né? Tipo assim, eu errei aqui, mas não tem problema, eu estou corrigindo ao longo do curso, do curso assim, da música e tal, e aí eu consigo colocar o dedo no lugar certo, acertei e continua. Tá. Você estava comentando aí então sobre essa questão do medo de errar, né? Que é uma coisa que faz com que as pessoas errem mais. E em cima disso que você está explicando, eu já vou te perguntar, o que a maioria das pessoas fazem, ou a maioria das pessoas faz, né, quando tá... Não se formou em português não, viu? O que a maioria das pessoas faz quando tá estudando e comete o erro que faz com que ela trave? Qual que é... Deixa eu reformular a pergunta. Vamos lá, ficou um pouquinho confuso. Qual é o principal erro que as pessoas cometem para travar? Qual o principal erro que as pessoas cometem para travar? Eu acho que, se a gente for colocar assim em escala de erro, o principal não é a parte, não é aquilo que você está achando que às vezes é o mais comum, que é a habilidade de coordenação motora fina para mudar de uma hora para outra. É esse que eu acabei de falar, o medo de errar. Esse é o principal. Porque se ela não destrava isso no cérebro, para que a coisa continue fluindo e ela vá mesmo ter errado, ela vai ficar ali, vai dar aquele tipo assim, sabe, ancorou naquele lugar e dali ela não consegue sair. Aí ela não consegue fazer o ritmo, aí ela não consegue trocar de uma nota para outra, aí ela não consegue cantar e fica toda atrelada essa questão de se sentir culpado por estar errando. E pô, errar é natural. Então, ó, você que está assistindo aí, coloque essa palavra no vocabulário. Errar é normal. Errar é um processo de aprendizagem. Então, errar não vai ser mais aquele problema que, meu Deus, errei. É uma coisa comum. Quanto mais você aceitar que isso é algo comum, que vai acontecer ao longo do processo, mais tranquilo vai ser a sua jornada com o violão. E mais você destrava e mais você acelera. Então, é claro... Óbvio, eu não posso negligenciar essa parte de coordenação motora fina, que você precisa trabalhar, que você precisa estudar para se desenvolver, e falar que é simplesmente o psicológico. Eu ajeitei o psicológico, tá tudo certo. Não, mas um grande problema é que o psicológico acaba te travando de conseguir fazer a parte de coordenação motora fina. E o erro de execução? Um erro assim, você respondeu que o maior erro é essa questão do medo, né? Medo de errar. E na hora de executar, qual que é o maior erro que as pessoas fazem para que elas não alcancem essa fluidez de mudar de acorde fluido, para que a pessoa cante, ela toque, ela consiga tocar uma música inteira, assim, do começo ao fim, a música fica bonita sem ela travar ou sem errar o acorde? Tá, vamos lá. Aquela questão que eu já até comentei no episódio anterior, de Jonathan e Léo, de música na prática, que violão na prática, foi comentado que a minha cabeça funciona para ensino e aprendizagem essa questão dos processos. E eu notei ao longo de todos esses anos, de 1 milhão de testes que fui fazendo, de observação de aluno, de desenvolvendo uma maneira para que esse cara conseguisse tocar cada vez mais rápido, aprender mais rápido, até que a gente sempre fala que ele pode aprender a tocar várias músicas e ter as suas primeiras músicas se está começando em 4 semanas ali, que é uma coisa totalmente possível. Isso só se torna possível por conta desse pensamento de fazer os processos separados. Então, tipo,
Se ele está pensando que a forma de avançar, a forma de desenvolver for por meio de... Se ele entender, pensando não, se ele entender que a forma de se desenvolver for por meio de processos, de partes separadas do processo, aí vai tudo mais rápido. A técnica que ele precisa adquirir acaba sendo adquirida porque ele está tentando dominar um processo de cada vez. E para trocar de uma nota para outra, para que isso não trave na hora de mudar, precisa-se necessariamente fazer um estudo separado de que tentar tocar. E muitas vezes, tocar em si, só a execução de uma música inteira, não vai fazer parte do processo de estudar. Estudar às vezes é um pouquinho diferente. Estudar é pegar um trecho específico e olhar, beleza, entendi aquele trecho, vi o que fez aqui, eu chamo de balé das notas, né? Que é você parar, olhar direitinho, colocar no cérebro qual que é a mudança que eu vou fazer de uma nota para outra, para o cérebro assimilar qual que é o caminho que os dedos precisam fazer para que aquela mudança aconteça mais rápido. Então, se ele não entender que tudo vai funcionar por processo e tentar atropelar as coisas sem fragmentar, vai ter essa maior dificuldade e não vai conseguir acelerar a mudança, não vai conseguir acelerar o aprendizado e essa coisa toda que acaba travando que ele possa evoluir sempre no que ele está fazendo no violão ali. Entendi. Então o segredo é sempre essa questão de ir no processo, né? Que é se você tenta aprender 3 coisas ao mesmo tempo, é muito mais difícil do que aprender uma de cada vez. Exatamente. É o esquema do carro que a gente falou no episódio passado. Se você não está acompanhando os episódios assim, um por um, você tá de brincadeira na tomateira, como já diria o Murilo Gun. Você tem que acompanhar, caramba. Já foram aí vários episódios. Então, assim, vai lá. Se você tá no YouTube, procura que você vai ver os outros episódios. Se você não tá no Facebook, vai estar lá. Se você tá no Instagram, vai estar aí também. Tá nesses 3 lugares aí os episódios. Então não fica vacilando, não. Tem muita coisa legal que a gente falou lá. Essa questão do carro, né? Que só refrescando para você que talvez esteja assistindo esse vídeo e não acompanha os outros. Essa questão de vários processos ao mesmo tempo que a gente começa com certa dificuldade e depois que você entendeu o que você faz, o cérebro automaticamente ele vai coordenar de uma forma muito mais fácil e tudo entra no piloto automático. Top. E talvez você esteja pensando, mas vocês estão falando de música e não estão tocando. Muitas vezes você vai para um vídeo no YouTube que o cara tá te ensinando ali, essa música se toca assim, mas você não tá aprendendo os fundamentos daquilo. Como que aquilo está sendo executado. O violão, como qualquer outro instrumento, eu estou falando como se eu fosse um instrumentista exímio. Assim, qualquer né? área de aprendizagem, cara, isso não foge. Qualquer área de aprendizado precisa de consciência do que está acontecendo. Eu não sou um instrumentista do violão, estou aprendendo agora, mas tem uma coisa que eu gosto de aprender. Então eu já entendi que o aprendizado, ele se dá primeiramente pela consciência daquilo que você está fazendo. Então não adianta você procurar um cara que vai te ensinar a tocar a música fulana de tal, que é acorde tal, mais o ritmo tal e ponto, sem você ter a consciência da forma correta de estudar, a forma correta de aprender, quais são o passo a passo para você poder dominar o instrumento, tá? Então não fique agoniado se a gente numa aula dessa aqui tocar uma música ou nem tocar, porque o nosso intuito aqui não é apenas fazer som, e sim ajudar você que está aí do outro lado a tocar suas músicas, a realizar o teu sonho de tocar violão o mais rápido possível. E a gente sabe que o melhor caminho é fazendo com que você comece a pensar nos fundamentos e entender do zero como é que funciona esse instrumento aqui e como é que faz para você dominar e tocar ele. Então, abaixa o nível de ansiedade, entende o que o professor Léo está falando, que é muito importante, e vai por mim. Você vai aprender muito mais rápido do que você imagina. É porque tem algumas coisas que a gente acha que é só pela repetição. E tem coisa no violão que tem mesmo essa questão da repetição. Por exemplo, depois que a gente entendeu qual que é o caminho para ser feito para mudar de uma nota para outra mais rápido, vai entrar, depois que você já ensinou para o cérebro, vai ter que se praticar aquele caminho, vai ter que exercitar aquele caminho. Só que só o exercício daquilo nem sempre te traz a consciência do processo. E se a gente não tem consciência no processo, você fica só repetindo aquilo que a pessoa te passa. E aí fica aquele lance assim de criar... o professor ele não entra como sendo um facilitador, e sim um amarrador. Porque,
é muito mais fácil. O cara fica lá e vai pro professor, o professor me ensina tal música, ele te ensina tal música. Mas esse cara nunca consegue desenvolver a habilidade de conseguir dar os seus próprios passos e andar sozinho. Então, quando a gente entra nessa parte mais assim de pensar por quê, o que a gente precisa fazer e o que está por trás disso, te liberta desse erro de estar sempre dependendo de um professor como sendo amarrador e não facilitador. E falando em professor, eu sei que você deu aula aí há uns 10 anos pelo menos, né? Um pouco mais, 10 anos em um lugar só. Quando que você descobriu que para o aluno conseguir evoluir nessa questão, parar de errar as passagens dos acordes, conseguir pegar uma música inteira e tocar fluidamente, ele teria que estudar em processos? Quando foi que isso aconteceu? No começo, cara, a minha visão era a visão como a maioria dos professores. Apesar de ser inconformado com a forma de ensinar, foi muita experimentação. Foi pra entender ali, peraí, eu sempre fui dessa, desde a escola. Às vezes tinha, eu lembro da situação de faltar, por exemplo, a aula de matemática, que mais fazia isso, e aí chegar na outra aula, mas por que ele chegou nesse resultado? E aí eu fazer as operações ao contrário para entender o processo e saber por que ele chegou naquele resultado. Então tem muito a ver com isso. E eu comecei a observar que, se o meu aluno executar desse jeito aqui, tá sendo mais rápido. Aquele outro aluno ali fez daquele jeito. E assim, é algo até que foi meio inconsciente, sabe? Às vezes a gente acha que tá tudo, não, foi no consciente ali. Ele passou a ser consciente depois. E quando eu vi, eu não tenho assim uma data específica, mas foram... Depois que eu comecei, alguns anos depois, eu falei, cara, olha, isso aqui faz muito sentido. E quando eu percebi, já tinha um modelo meio que inconsciente de fazer essa mudança. Porque automaticamente o cérebro já entendeu que o processo, se eu fizesse de outro jeito, não dava tão certo. Então acaba se criando, eu criei um padrão de ensino e quando eu percebi, foi assim, não demorou tanto, mas foi ali logo no meu segundo ano dando aula, direto, eu atendi, eu acho que média de 40 alunos por semana, cara. Era muita coisa, então dava para poder entender o processo que estava acontecendo e saber, eu apliquei isso com aquele, deu certo com esse aqui, com aquele outro, e aí e aí acaba me fala meio sobre que... isso também, me deixou curioso. Você vinha ali, nesses 2 anos, trabalhando de uma forma, e aí, nesse momento, você escolhe colocar essa parte, já fazia parte de você, né? Uhum. Foi lá e mudou a forma de ensinar. Qual foi a primeira vez e como que você viu a evolução desse aluno para antes, quando você fazia normal? É um tipo de habilidade que a gente você vai desenvolvendo, né? Quando você vai fazendo aquilo, na minha cabeça que muitas vezes buscava por um padrão de fazer as coisas, de ter uma melhor performance, um melhor desenvolvimento, isso ficou muito claro por conta que eu tinha alunos com idades muito diferentes. Eu tinha aluno com 10 anos, eu tinha aluno com 7 anos, eu tinha aluno com 15 anos, eu tinha aluno com 20 e poucos anos, eu tinha aluno com 60. Eu tinha aluno que mal sabia escrever e eu tinha aluno, como era no conservatório da faculdade, que era professor da faculdade e aluno doutor. E aí? Como é que você nivela todo mundo e usa o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de ensino? Não tem como assim, de princípio. Então, você precisa entender o princípio por trás para poder equilibrar, mesmo que seja a linguagem conforme o aluno vai aprender, conforme ele vai entender melhor. Por exemplo, os exemplos que servem para um aluno de 7 anos talvez não seja tão interessantes para um aluno que é doutor, que tem doutorado, entende? Então, você começa a entender, se eu usar esse padrão aqui, deu mais certo para aquele cara que era mais velho e agora deu certo para a criança. Se eu adaptar a linguagem para que a criança entenda, que funciona da mesma forma que funcionou para o cara mais velho, começou a estabelecer esse padrão e aí eu comecei a ver essa diferença de evolução. Porque algo que funcionou tão bem para um e funcionou para o outro, se a gente tem 2 extremos, o meio é batata. E você lembra o nível de evolução que o aluno... Vamos colocar, um aluno vinha nesse tempo todo estudando normal e você muda essa metodologia. Lembra que em quanto tempo levou para ele ter uma evolução diferente do que era anteriormente? Mas é muito rápido, cara. É muito rápido, porque assim, às vezes com o mesmo aluno, você tentou um estímulo de um jeito, para ele não funcionou. Você muda o estímulo na aula seguinte, esse cara aprende desse jeito. Então era coisa assim de conseguir ver de 2 aulas, 3 aulas pra frente, você conseguir ver a diferença de evolução do cara. Hoje mesmo, inclusive essa semana,
acompanhamento, tirando as dúvidas do pessoal do Violão Evolution, do curso, foi notório, assim, notável. No começo da aula tinha uma certa dúvida, não, faça desse jeito, assim, 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 e aí, no final da aula, aquele aluno já estava performando bem melhor. Louco, então é instantâneo. Assim. É instantâneo, porque assim, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Acontece muito da gente estar fazendo a levada, e aí o aluno está utilizando o antebraço. É errado? Não é errado, mas é uma coisa assim que acaba sendo um pouco mais ineficiente. E a maneira que eu ensino tudo está girando através aqui do punho. Essa movimentação. E eu sempre dou o exemplo de, por exemplo, você está com a mão molhada, não pode secar na roupa, e aí você vai dar aquela chacoalhada para tirar a água da mão. Então, você traz esse movimento e incorpora a movimentação do violão. E aí a gente tem um movimento muito mais fluido. Quando o cara está fazendo aqui, é um movimento que ele fica muito brusco. É um movimento que a gente não consegue ter um controle maior aqui, não tem um controle neuromuscular suficiente para poder direcionar a intensidade do movimento, a precisão, a rapidez que ele vai fazer ali, porque é um movimento grande, é um movimento duro, é um movimento difícil. Então, dá para ter essa evolução muito rápida pela simples correção de tirar o foco do movimento ser aqui, essa movimentação toda, e ser aqui, ó. Então é algo que você consegue ver o resultado muito rápido, porque tá fazendo de um jeito, é ineficiente, você troca, não, testa esse jeito aqui, faz desse jeito assim. Pum, é mais fácil, é melhor, então funciona muito rápido. Hoje já tem essa habilidade assim, porque eu já entendi quais são os padrões e faz assim, pode fazer assim, então você consegue essa velocidade muito maior. Entendi. Cara, muito interessante. E você já falou, né, que o nível de aceleração é muito grande. Sim. Mas você tem ideia de comparativo? Tipo, quando você dava aula para os alunos, então vamos supor que um aluno demorava 1 ano para poder fazer a passagem fluida. Não sei se é tudo isso. E aí você ensinava essa nova metodologia e qual era a diferença? Tipo, de 1 ano para 6 meses, de 1 ano para 3 meses? Se você lembrar, dá essa estimativa pra gente. Tipo, a forma normal de se ensinar, da forma convencional, e essa da estrutura mais passo a passo, mais processual. Em quanto tempo é acelerado o aprendizado e a habilidade? Olha, é difícil medir, porque cada pessoa, cada caso é um caso. Porque assim, como eu falei, por ter essa disparidade de conhecimentos, de idade, de nível de conhecimento, de entendimento dos alunos, um que era muito novo, o outro que já era mais de idade, a gente não consegue colocar todo mundo no mesmo balaio assim e falar assim, não, vai funcionar para todo mundo nesse mesmo tempo daquela época. Pelo fato disso aí. Mas, cara, era a mesma evolução que o cara teria em 1 ano, ele tem ali normalmente em 6 meses. Ô, louco. Então é 50% mais rápido, né? Sim. Nossa. E isso aí assim, sem medo de errar, independente da variação de idade. Porque é muito mais claro você, em vez de tentar só reproduzir uma música, você conseguir organizar os conceitos diferentes que no final somados da música. E aí você domina aquele... É igual eu sempre dou o exemplo da parte de estudo rítmico, de estudar separado, isolado. Quando o cérebro identifica aquela sequência rítmica, aquela levada, como sendo a levada essa, desse jeito, entendi, aprendi, masterizei, ele não gasta energia aqui, do jeito que ele está fazendo aqui, para fazer a troca de notas. Então, pelo fato dele estudar separado a parte rítmica, acelera a mudança de notas. Porque eu não tenho aqui que prestar atenção no ritmo mais e consigo dar foco apenas nas notas. Porque o ritmo ele já foi ali para o piloto automático ao dirigir. Então esse processo se torna muito mais rápido a aprendizagem por conta disso, porque está fragmentado, tem uma forma de pensar separada. E aí o aluno consegue performar mais por conta disso. Entendi. Muito bom, cara. Você é louco. Então, o maior benefício de se fazer assim, você acredita que é a velocidade ou é a qualidade da execução? A qualidade da execução vai trazer a velocidade. Entendi. Porque é um processo que eles se complementam. Porque assim, um efeito colateral, vamos lá. Todo mundo pergunta, como é que eu faço para tocar e cantar junto? Essa é uma pergunta assim muito, muito, muito comum. E vai ser até tema de uma aula mais específica que a gente vai falar disso. Mas tendo uma visão mais abrangente em relação a isso, tocar e cantar é domínio de processos. Eu preciso deixar
um no automático para fazer o outro. E aí, depois que você coloca o processo do tocar no automático, você consegue tirar um pouco da atenção para o outro processo que você vai conseguir cantar, prestar atenção no que você está cantando, prestando atenção na melodia e encaixar com o processo de tocar. Enquanto esses processos não estiverem dominados, tanto ele, quanto a letra, quanto a melodia da música, quanto o eles não conseguem, você não consegue conectar. Não há santo que faça, velho. Pode tentar o quanto quiser que não vai rolar. Vai sempre travar. Então, o processo, o maior benefício dele é a qualidade sonora, não é a velocidade de aprendizado. E a velocidade é alta, né? Você acabou de falar que, tipo 50%. Assim, você vai agilizar em 50%, Sim. você vai acelerar em 50%. Sim. Mas a maior vantagem nem é a aceleração, é a qualidade de execução, é isso mesmo? Sim, porque o cara dominou de uma forma que ele consegue colocar ali em pauta outros processos diferentes, como cantar. Cara, que fantástico. Pois é, tem uma coisa muito engraçada. Tem um aluno nosso que ele entrou pro curso pelo aquele fato assim, cara, eu tenho problema com ritmo, eu não consigo fazer o ritmo e tal. E aí, ele não conseguia de jeito nenhum tocar e cantar. Mas, ele conseguia cantar muito bem quando alguém tocava. Mas quando ele ia tentar fazer os dois juntos, ele não conseguia. E o problema não foi nem cantar. A gente não porque assim, né, você não tocar violão, ensina o cara a cantar. E aí, depois que ele resolveu essa questão do ritmo, parece que automaticamente a parte de cantar do cérebro falou assim, agora você já tá apto pra cantar. E de repente, do nada, o bicho começou a tocar e cantar um monte de coisa junto. Tem músicas assim que às vezes são bem complexas de se cantar. Porque é muito comum a gente tocar e cantar uma música que a parte rítmica tem a ver com a melodia. A melodia tá seguindo o ritmo. Mas tem músicas que você tá tocando, fazendo ritmo, e ela é mais falada, que é diferente da parte rítmica. Uhum. E até esse tipo de música ele tava conseguindo fazer. Nossa. Então, é absurdo. Quando você domina e masteriza alguns processos, os outros que estão ali mais difíceis brigando com esses daqui começam a funcionar. Maravilha, cara. Nossa, mãe, uma aula. Realmente. Dá pra você aprender. Esse é o intuito nosso aqui. Aprender, viu? Tá, então vamos lá. O camarada tá ali do outro lado assistindo. Obrigado por estar aí. Seja bem-vindo. E ele tá querendo aprender a tocar mais fluido. Ele já entendeu que o medo é o pior inimigo dele. Sim. Mas ele tá querendo tocar fluido, sem travar, sem errar, sem poder parar ali, né? Sem rolar aquele negócio de parei, travei, agora, ou então tipo, mudei aqui de acorde no tempo errado e tal, o acorde não tá indo. As coisas estão complicadas aqui. Qual que é o primeiro passo que ele deve fazer? Qual a primeira coisa que ele deve fazer para que ele consiga fazer a passagem de acorde correta, para que não trave a música? E aí eu já vou fazer uma segunda pergunta. Quer dizer, não, dá um exemplo aí, depois eu faço outra pergunta, para não ficar confuso essa parada. Bom, o primeiro passo para que ele consiga trocar de acorde mais rápido é, de verdade, estudar a estrutura da música, quais são os acordes que vêm um depois do outro. Porque, pensa só, se eu tenho uma estrutura para dominar, e eu pegar e tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho vários processos acontecendo ali, e aí eu não consigo dar atenção, tipo assim, um furacão de coisas e eu não consigo olhar para nenhuma delas. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar um processo e vai fazer aquele processo. E o primeiro processo para que ele faça, depois que ele olhou quais são as notas da música, é ele vir e ver qual que é a coreografia que ele vai fazer para mudar para uma nota para outra, para a gente estabelecer o caminho. Então essa fluidez vem em primeiro ver quais são os acordes e saber qual que é a mudança de um para outro e estabelecer na cabeça qual que é a coreografia de mudança de um para o outro para que seja mais fluido. Dominado isso, aí ele vai para os próximos passos. Tá, beleza. Então o primeiro ponto é dominar essa passagem, saber o caminho de um acorde para o outro, e aí ele conseguiu fazer essa passagem, foi estudando, aprendendo igual a gente viu na aula passada, que é ele vai repetindo até aquilo mecanicamente ficar fácil para ele fazer, e ele consegue fazer essa passagem rápida, né? E aí ele vai executar aqui, ele vai tocar e ele consegue fazer essa passagem aí mais tranquila. Mas como é que ele faz depois disso? Depois que ele entendeu a velocidade de passar de um acorde para o outro,
como que ele faz para passar no tempo certo? Porque aí já são outros 500, né? Porque a gente tá falando de fluidez de passagem, ou seja, velocidade. Tô aqui no Mi, passei pro Ré. Beleza, eu consegui passar. Mas qual que é o tempo exato para fazer isso? Se eu tô aqui cantando uma música, se eu passar antes, eu erro. Se eu passar depois, eu erro. Existe um momento exato de eu passar de um acorde pro outro pra música rolar. Existe. Deixa eu só voltar aqui pra nossa tela aqui pra mudar a cor. Existe sim. A questão é o seguinte. Quando eu tenho vários processos acontecendo ao mesmo tempo e não posso dar atenção 100% a todos eles ao mesmo tempo, eu preciso coordenar cada um de uma vez, é o que eu acabei de mencionar. Como é que ele vai fazer isso? A maior parte das músicas, elas têm um ritmo estabelecido, tem uma levada estabelecida que é característica daquele estilo. Então, a levada ela é algo cíclico, então ela tem começo, meio e fim. E logo ela reinicia e o fim engata no começo para dar aquele senso de continuidade. Então como é que eu vou saber? Qual que é a forma mais prática? E aí a gente acaba meio que, de certa forma, se livrando um pouquinho da necessidade da cifra estar perfeitamente inserida na letra em cima, exatamente aqui, troca aqui, nessa palavra. Porque você entende a estrutura. Na música, no episódio anterior, de Violão na Prática, a gente falou da música Caminhando e Cantando. E tem um ritmo muito característico, que é do sertanejo raiz, que é o nosso aqui Chuta o Pica-Pau, que é o da Guarânia. Ele tem uma estrutura de começo, meio e fim. Então, tipo, quando eu tô aqui, eu tô no começo. E aqui, tipo, é o fim. Então, eu consigo identificar quantas vezes eu faço essa parte do ritmo em cada nota. Então aí, se eu já decorei qualquer mudança e sei quantas vezes eu preciso fazer o ritmo, eu me libertei do processo de pensar em que lugar da letra eu tenho que trocar o acorde. Mano do céu. Então, isso tira o peso mental meu de saber qual que é a hora que eu vou precisar mudar, porque quem vai mandar vai ser o ritmo? Sim. Isso acontece em todas as músicas? Praticamente todas as músicas. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções, mas assim, que são de estilos, não são estilos 100% definidos, assim. O cara tem uma liberdade maior e não tá usando muita levada. Quando ele quer dar uma intenção diferente ali. Entendi. É porque primeiro a gente entende qual que é a regra, joga o jogo daquele jeito que tá mandando, depois a gente quebra a regra, né? É bem natural. Esse aluno que chegou com problema do ritmo, que não conseguia, o efeito colateral foi cantar, ele masterizou tão bem alguns ritmos do começo ali do curso que, cara, hoje ele improvisa em cima daqueles ritmos e nem percebe que ele tá improvisando. E eu ensinei ele a improvisar? Não, de jeito nenhum. Então, tipo, a partir do momento que você dominou e fez aquele ritmo de uma forma que tá muito segura na sua cabeça, automaticamente você vai tirar um pouquinho dessa estrutura. Mas como a estrutura está muito fixa, você sabe quebrar aquela estrutura, improvisar em cima dela e ainda assim voltar no mesmo. Dá um exemplo pra gente aí desse ciclo do ritmo que vai mandar, né, na mudança de acorde. Tá, vou fazer um aqui e não vou nomear, vou só fazer e vou mostrar essa questão não só da mudança, mas como a gente pode sentir que tem uma base rítmica e como a gente consegue improvisar em cima dele. 2, 3, 4, taca, taca. 1, 2, 3, 4, taca, taca. 1, 2, 3, 4, taca, taca. Essa é a estrutura. Vamos pegar uma sequência de acordes aqui. Tá bem definido, né? Cara, realmente toda vez. 2, 3, 4, taca. Aí muda de acorde. 2, 3, 4, taca. Muda de acorde. Caramba! 2, 3, 4. Vamos quebrar mais ainda, Cara, né? peraí, que esse negócio
negócio fantástico, velho. Você é louco. Então, assim, se eu entendo o ciclo rítmico, automaticamente eu acerto a mudança de acorde. E aí, a gente fecha com chave de ouro o nosso primeira abertura do nossa onda, né? Como que a gente faz para poder mudar sem travar? Cara, sabe aquele emojizinho da cabeça explodindo? Explodiu na minha cabeça, velho. Porque é uma coisa complexa pra caramba pra quem tá aprendendo a tocar. É muito complexo, porque você fica buscando a referência na letra da música lá e, tipo, se sair um pouquinho da letra, você lascou. O que eu faço? Pra onde eu vou? Pois é, cara. E aí... Vou pegar minha palheta aqui. Que é isso? Tô em estado de choque. E dá pra ouvir nitidamente. Eu posso quebrar mais ainda, só que como essa 1, 2, 3, 4, taca, 1, 2, 3, 4 ficou tão estabelecido, você consegue sentir essa mudança. Por exemplo... 2, 3, 4, taca, vamos voltar. Aí você consegue conectar tudo, porque tá 1, 2, 3, 4, taca, 1, 2, 3, taca, 1, 2, 3, 4, taca, 1, taca, 1, 2. Então te dá a liberdade de quebrar a regra. Mas aí vem um problema, que é tema para uma próxima aula, que é, se você não dominar o ritmo, você não consegue dominar a mudança de acorde. Eu saquei porque eu vi que o segredo tá no ritmo. Então... Ó que doido. Tô aqui que nem menino. Aprendendo coisa nova. Se eu domino o ritmo e entendo que ele é cíclico, automaticamente eu domino a mudança do acorde. A gente vai quebrar muita coisa aí desse vamos explodir a cabeça da galera aí de coisas e falar, cara, não acredito que é isso desse jeito. Putz, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. E eu nunca tinha pensado nisso. A proposta é esta, cara. Assim, eu tive muita dificuldade na hora de aprender violão, porque... Duas coisas. Uma, não tinha tanto acesso, assim como a gente tem informação hoje. E outra, era uma coisa fechada que a gente não tinha uma flexibilidade de poder entender de uma outra maneira. Eu falei, não, mano, esse negócio tá errado, isso não pode ser assim. E aí, num determinado ponto ali da minha jornada com o violão, um amigo falou algumas coisas que eu falei, puta, eureka, pode ser diferente. Então, tem toda essa construção, assim, essa construção de... Eu entendi a regra, agora eu tenho domínio suficiente para quebrar. E aí entra o lance do... Bom, primeiro a gente entende a regra e depois a gente quebra. Uhum. Então tem essa flexibilidade. Se eu entendi muito bem o ritmo, se eu dominei isso aqui, isso vai possibilitar, vai conectar com aquela outra coisa que vai acelerar minha mudança de um acorde para outro e eu não vou travar. Cara, ó, tô aqui, eu sou um apresentador que não manja muito, você sabe disso, tô aprendendo, mas o que eu entendo, vendo o professor Léo aqui ensinar isso, que daqui a pouco vai ter uma legião de pessoas dominando o violão, cara. Sim. Daqui a pouco vai ter muita gente e esse é o meu objetivo, sabendo tocar, porque quando a gente vê a galera ensinando lá tutorial no YouTube, eles não estão abrindo a caixa preta, eles não estão desmistificando as coisas e mostrando quão claro, fácil e simples. Talvez na cabeça dele não seja tão claro. Talvez seja... Sabe aquela coisa que ele fala assim, cara, isso é óbvio, mas ninguém nunca falou? Pode ser isso. Na cabeça da pessoa, tipo assim, cara, é muito óbvio. É desse jeito aqui, você não tá entendendo, mas só que nem todo mundo entende da mesma forma. E o meu trabalho sempre foi, eu vou desconstruir isso tudo pra montar uma forma nova que seja clara pra todo mundo. Ponto. Fantástico. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Para a pessoa que está aí do outro lado, para ele conseguir pegar o suprassumo dessa aula e poder praticar, dá um resumo pra gente do que foi falado, tipo assim, com passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, por exemplo, do que ele precisa fazer para ele conseguir fazer essa mudança de acorde mais fluido, para que a música corra fluida e ele consiga
tocar uma música do começo ao fim pra alguém cantar, pra ele mesmo cantar, ou pra ele se sentir bem. Fala, puta, toquei uma música do início ao fim, foi fluido, foi bonito, foi bom. Show de bola. Vamos lá. Primeiro a gente começou falando que o maior erro que mais trava as pessoas de evoluir é ter o medo, né? O medo de errar. Isso. Então, exponha-se, entenda que o erro é um processo natural e que, tipo, cara, vai acontecer mesmo. Você tá aprendendo e dane-se. Não liga com isso. Isso também não é motivo pro cara ser, tipo assim, desistir porque, não consigo, tô errando e tal. Beleza. Então, o primeiro passo é esse. Entenda que errar é natural, que vai ser assim, que você vai masterizar o processo ao longo que você for estudando e for treinando. O próximo pensa que o violão é um instrumento onde, necessariamente, se você quer acelerar o seu aprendizado, você precisa trabalhar com processos separados. E aí pega a música, estuda um acorde de um para o outro, tudo direitinho, entenda devagar, faça o som do acorde e aí entenda qualquer mudança. E o terceiro passo seria domine muito bem essa parte rítmica que vai acelerar essa mudança de uma nota para outra. Muito bom. Muito bom. Síntese da síntese da síntese, né? Show de bola. Muito obrigado. Dicas incríveis aí pro aprendizado, né? Vamos que vamos, né? Excelente, viu? Vou te deixar curioso para o próximo programa. Você viu o que a gente preparou para você. Né? O que é? Não vou nem falar. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui, por ter acompanhado esse programa, né? Sim. Mais um episódio do programa Violão na Prática. Fica por aí que tem muito mais. Tem mais tá? coisa aí. Na próxima cara. semana tem episódio novo. Toda semana tem episódio novo para você poder acompanhar, aprender, entender, tirar suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou tem alguma coisa que você queira aprender, deixa aqui no comentário. Fala, professor, fala sobre esse assunto que é uma dificuldade para mim e tal, que a gente vai olhar e vai gravar uma aula para poder te ajudar, tá? E é isso aí, cara. Obrigado. Tamo junto, cara. Eu tenho uma confissão a fazer. Esse programa é de interesse próprio meu. Eu nem quero aprender aqui. Vamos lá, vamos Eu quero aprender a tocar e toda vez que a gente faz um programa eu aprendo. Então, sabe? É um programa benefício semanal, próprio. né? É um acompanhamento semanal. Não, é legal. E vocês vão ver, vocês vão ser testemunha e a gente vai fazendo cada vez mais e ele vai evoluindo e vocês vão estar acompanhando juntinho aí. É isso aí, galera. Até a próxima aula. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até breve. Não se esquece de se inscrever aqui, tá? Tô indo falar tchau e tal, mas primeiro se inscreve aí, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos aí que você gostaria, que acha, isso vai ser bom pra ele, tá certo? Agora posso te dar tchau. Se tiver no YouTube, não tiver se inscrito ainda no canal, você tá perdendo zoação, tempo, hein? porque você tá aqui vendo uma aula dessa, tem várias outras aulas que você não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Então se inscreve, deixa seu comentário e um forte abraço e até mais, né? Até mais, é isso. Por hoje deu. Falou! Tchau!